Quando se propõe uma análise social, pensa-se geralmente em pessoas, comportamentos e cultura. Mas pensar no social também é entender as problemáticas presentes no espaço e em como elas afetam todo um contexto social. O que podemos ver no espaço? Quais efeitos possuem as relações de poder e os privilégios tão abundantes para uns, mas que são tão escassos para outros? É possível ver as consequências das decisões que muitas vezes se centralizam na mão de poucos, mas que afetam a grande maioria. É possível enxergá-las no material, nas construções que nos cercam, nas obras que ocupam o espaço, o nosso território. Para que servem as obras públicas? Lazer? Prestação de serviços? Utilidade pública? Sim, para todas essas coisas. Mas, ao sair pelas ruas de Campo Grande, cidade de quase 900 mil habitantes, não é difícil encontrar o verdadeiro mapa do descaso, onde o público se faz abandonado ou até sem conclusão. No bairro das Moreninhas, uma das mais populosas e conhecidas regiões da cidade, se encontra o nosso primeiro exemplo. Um ponto de integração onde, no lugar de vários ônibus e um movimento intenso de pessoas, se encontra um cenário parado, tranquilo e que, sem dúvidas, poderia estar desempenhando um papel de maior utilidade para todos os moradores da região, que dependem do transporte público em sua vida diária. Um estudo feito pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, indica que 2.796 obras estão paradas no Brasil, sendo que 48,7% são de creches e escolas. Em Campo Grande, o exemplo mais conhecido é o famoso Aquário do Pantanal, situado na principal avenida da cidade, Afonso Pena, e que traz o cenário de um dos cartões postais da cidade, o Parque das Nações Indígenas. É nesse cenário que se encontra o projeto que foi criado para ser o maior aquário de água doce do mundo. Inicialmente, se previa um investimento de 84 milhões de reais. No entanto, estima-se que já fora gasto aproximadamente 230 milhões. Na obra que começou em 2011, mas que hoje, em meio à burocracia e entraves jurídicos, continua parada. A riqueza natural do projeto é indiscutível. O aquário foi planejado para ter 24 tanques e 12.500 animais em mais de 260 espécies. Além da atração turística, o investimento, que tem como nome oficial Centro de Pesquisa e Reabilitação da Ictiofauna, envolve a proposta de centro de pesquisa, laboratório e biblioteca digital. Em 2016, denúncias foram realizadas e muito se falou sobre o que envolve a discussão acerca da obra, que atualmente, após gastos mais de 200% do valor inicial, mesmo com proposta de retomada da construção, parece longe de ter um desfecho. Do Pantanal é uma obra bastante importante para Campo Grande e para Mato Grosso do Sul. Na verdade, ela não é só um aquário, né? O aquário é apenas uma das facetas, né? Então tem um aquário, tem uma biblioteca, tem centro de visitação, centro de pesquisa e um centro de negócios que foi planejado para desenvolver oportunidades de turismo, oportunidades para os empresários de Mato Grosso do Sul. O aquário, além disso, né, tem uma obra arquitetônica super bonita, né, então, que diferencia. É um aquário enorme, temos poucos aquários desse tamanho no mundo, e além disso, foi pensado esse aquário para que as pessoas que estão indo para os outros destinos turísticos de Mato Grosso do Sul ficassem um pouco mais em Campo Grande. Então o aquário seria essa atração para as pessoas ficarem aqui, né, ficarem mais tempo aqui e poderem gerar mais renda para o Campo Grandense. Obviamente a gente tem vários problemas associados. Nós temos o problema da quarentena dos peixes, né? Os peixes foram planejados para ficar lá durante 40 dias, eles estão 4 anos já lá. Também da parte de deteriorização do material que foi feito para apresentação, né? Então vários cenários que foram feitos precisavam ter colocado água e não foram colocados, então isso se deteriorou.
Então nós temos vários problemas aí também que vão gastar muito mais. Então, ou seja, nós estamos gastando muito com um aquário parado. E estamos perdendo um monte de oportunidades, seja para as pessoas que trabalham com negócios, seja para as pessoas que trabalham com biologia, então para pesquisa. Então isso é bastante importante ter planejado um centro de pesquisa muito importante, um centro de educação ambiental, então locais para as escolas visitarem. Então tudo isso está parado, então isso preocupa a gente e deixa a gente triste, né? Eu entendo que assim, a gente tem que ter todo o zelo pelo patrimônio público, pelo dinheiro público, então, ou seja, se houve corrupção, as pessoas que fizeram isso precisam ser punidas, mas a gente não pode prejudicar o resto das outras pessoas, tudo que está acontecendo por causa disso. A mesma coisa se a corrupção acontecesse na construção de um hospital, né? A gente vai parar o hospital? Não. O aquário é a mesma coisa. Então a gente tem esse patrimônio para Mato Grosso do Sul que está parado, né? E a gente precisa investir para que a gente possa fazer muitas coisas lá dentro. A quase 6 quilômetros do aquário está o berço de tradicionais histórias de Campo Grande, sendo um dos marcos históricos da capital, o Centro Comercial Condomínio Terminal do Oeste, ou mais conhecido por Antiga Rodoviária, situado no bairro Amambai. Inaugurada em 1976, a construção foi desativada há 10 anos, quando o novo terminal rodoviário foi aberto, na Avenida Guri Marques. Ao se observar o cenário, é difícil acreditar que um dia ele foi servido de point da capital, com comércios, lojas de discos e um cinema movimentado. Os corredores, que já estiveram cheios de passageiros, apressados rumo aos seus destinos, hoje recebem as reclamações dos comerciantes restantes, que relatam o baixo movimento e descaso com a construção. Hoje é possível ainda ver estúdios de tatuagem, brechós e lojas de roupas, mas o que une esses pontos é o anseio pela revitalização de onde se encontram. O prédio, de 30 mil metros quadrados e que possui 216 salas, vez ou outra é centro de discussões que prometem projetos de reforma. A área não pertence totalmente à prefeitura e, com isso, são discutidas parcerias em prol de uma solução para a construção. Assim como a maioria das obras, marcadas pelo abandono de medidas efetivas, a rodoviária segue sendo preocupação em meio à região, que em 2018 está sendo alvo justamente de projetos de revitalização e constantes obras, como é o caso da Avenida 14 de Julho. Interessante fato sobre a rodoviária é que encontramos o local citado em matérias como um dos pontos onde perambula o maior número de moradores de rua. Isso se dá pelo fato de o número de moradores de rua ter aumentado desde o ano passado. Para notar isso, não é necessário uma pesquisa a fundo. Basta andar pelo centro da cidade ou dar uma olhada no número de comentários sobre o assunto nas mídias. Durante a noite, prédios abandonados e instalações inacabadas se tornam um lugar para que possa se proteger e dormir durante a noite, sendo mais comum encontrar panos, roupas, caixas ou até colchões posicionados nesses lugares, dando uma nova função ao local. De fato, as obras podem não ter a atenção dos órgãos governamentais, mas inegavelmente existe um uso sendo aplicado a elas. Percorrendo uma curta distância partindo da rodoviária, chega-se à Avenida Ernesto Geisel, local onde se situa mais um exemplo, o Centro Municipal de Belas Artes, que já passou por várias utilizações extraoficiais durante os mais de 10 anos de abandono. Em uma visita, nota-se a organização de camas improvisadas, brinquedos e objetos reaproveitados dentro do espaço. Trata-se da mais complexa problemática de obras públicas paradas em Campo Grande. Inicialmente, a construção foi projetada para funcionar como rodoviária de Campo Grande. O período que envolve a obra chama a atenção. Ela começou a ser construída em 1993, ainda no mandato do governador Pedro Pedrocian. Com o passar dos seguintes mandatos políticos, a obra nunca foi concluída e o investimento fora sendo degradado com o passar do tempo. Apenas em 2009 surgiu o projeto de transformar o empreendimento em Centro de Belas Artes, com espaço para auditório e salas de espetáculos artísticos. Quanto aos números, eles também são expressivos. O investimento inicial foi de 10 milhões de reais, segundo dados fornecidos pela Secretaria Municipal da Infraestrutura e Serviços Públicos, a CISPEP,
Já foram gastos 57 milhões de reais e ainda são previstos mais 16 milhões para a conclusão da obra. A partir dessa realocação do espaço, se mostra uma relação da cidade em volta. Bem diferente da de um centro cultural, criou-se a imagem de tudo que representa o descaso, tanto da grande estrutura deteriorando há cerca de 25 anos, quanto de seus novos habitantes. Desde que eu comecei no jornalismo, assim, a gente não tem uma editoria específica, né? Na televisão não tem uma editoria. Você é repórter de esporte, você é repórter de economia. Mas eu cobri muitas matérias políticas que envolviam essa questão das obras. E é um problema crônico, não só em Campo Grande, mas em outras cidades também, essa questão do político vir, iniciar uma obra, não concluir e deixar para a próxima administração. É uma transferência de problema. Quem é que sofre com isso? Quem sofre é a população. Por quê? São recursos públicos que começaram a ser investidos, não foi concluída a obra não traz o benefício que deveria trazer para a população e o dinheiro que foi investido, ele acaba se perdendo, porque há uma degradação da obra, há também a questão do vandalismo, que acaba roubando materiais dessas obras paradas. Então, a questão do jornalismo cobrir isso faz parte do nosso dia a dia, de cobrar o poder administrativo, que é o poder executivo. Mas é uma pena. Eu vejo assim, como cidadã também, que é um dinheiro público que está sendo mal administrado e está sendo, no jargão da população, assim, está sendo jogado no ralo. Então, qual é o caminho que o jornalismo faz? É procurar sempre um especialista, um engenheiro, um arquiteto, são pessoas que estão envolvidas nesse universo, que sabem traduzir isso. E o Ministério Público, porque o Ministério Público também, a função dele, uma das funções do Ministério Público é também cobrar e investigar se o dinheiro público está sendo bem aplicado. Então, sempre que tem essas questões de obras paradas, uma fonte importante é o Ministério Público. Tanto em relação às obras que eu já cobri, já fiz matéria sobre CEINFs parados, então o Ministério Público foi uma fonte importante, a própria comunidade ao entorno da obra são fontes, a questão do Centro de Belas Artes, que inicialmente era para ser uma rodoviária e acabou se dando-se outra destinação dela por conta do tempo que ela está parada, por conta de processos, porque o Ministério Público entendeu que ali não era o melhor lugar para ser uma rodoviária. Tem o Aquário do Pantanal, que seria uma obra importante para pesquisa, para cultura, para o turismo. Então, sim, hoje são as obras mais emblemáticas que nós temos em Campo Grande, eu acredito. No Brasil, 22 mil obras públicas estão abandonadas. O motivo sempre envolve planejamento, processos jurídicos e a clássica falta de verba disponível. Entre as obras, existem aquelas grandiosas em investimento e em estrutura, como construções de linhas de metrô, transposições de rios e construções de pontes. Mas também existem as que afetam o dia a dia da população, como postos de saúde e creches para o ensino infantil. Todas com suas particularidades e complexidades específicas, mas que em conjunto refletem a verdadeira problemática estrutural, o planejamento ineficiente e a má gestão de recursos públicos. Apenas em Campo Grande existem ainda inúmeros exemplos que se inserem nesse contexto. Com essa dinâmica, são demarcadas as relações de poder e os significados presentes no espaço. Por trás de uma obra pública abandonada, existem fatores que nos ajudam a entender que uma obra que não cumpre a sua função ou que não tem seu potencial devidamente explorado presta um desserviço à comunidade, que vai além do dinheiro público e que se perde no meio do caminho.